Descontamine-se. Graça pura. Você conhece o aplicativo Graça Pura? Está disponível no Play Store do Google. Instale hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz. Aqui quem está falando é o André Pimentel. E eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos vocês aí que têm curtido o nosso canal, têm compartilhado, têm se inscrito. Muito obrigado a você. Se você ainda não fez, faça, se inscreve, ative o sininho aí, porque é bom que quando lançarmos um vídeo, logo você será avisado, ok? Lembrando também que amanhã, a partir das 20 horas, vamos estar aqui na nossa live, abençoados. Participem da nossa live, que tem sido uma festa. Olha aí, amanhã não vai ser diferente. Vai estar aqui eu, o abençoado Roberto Conceição, para falar com vocês. Nós batemos um papo lá no chat, né? Tem um chatzinho lá que a gente bate um papo com todos vocês. Então não percam, ok? Eu quero também falar do aplicativo. Quem não tem, instale o aplicativo, abençoado. Os nossos irmãos que baixaram o aplicativo estão muito felizes, porque realmente tem encontrado palavras de conforto. Essa semana mesmo, uma abençoada me relatou que há 4 anos atrás ela perdeu seu filho de 10 anos, e desde esse dia então ela viveu dias muito difíceis em sua vida, perdeu a vontade de viver. E através da palavra da graça, ela reencontrou de novo o caminho. E hoje, feliz, ela me relatou tudo o que aconteceu. Abençoados, eu fiquei maravilhado com seu testemunho. Muito obrigado, abençoados, que têm deixado eu fazer parte da sua vida. Isso é muito bom para mim e enriquecedor. Muito obrigado a vocês. Então, se você não baixou e quer sentir a diferença na sua vida, abençoado, baixe o nosso aplicativo, ok? Falar um pouquinho rápido hoje, porque os abençoados aí têm me pedido para ser um pouco mais rápido, principalmente nas questões dos anúncios aqui, né? Já está quase pronta a nossa rede. Assim que estiver pronto, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar para vocês tudinho como vai ser, né? A princípio, como eu falei, vai ser só para alguns convidados, para nós testarmos melhor, e depois será aberto aos abençoados. E quem quiser, né, baixar o aplicativo, terá que me adicionar lá no WhatsApp, abençoado. Uma rede de irmãos que vai unir o Brasil em graça, ok? Bom, vamos então passar agora sim a palavra de hoje. E lembrando que nós estamos na terceira e última parte de uma série em que estamos tratando da situação pecado. Porque entendemos que este é um dos tripés que sustenta o sistema religioso. E ao olharmos para o sistema, encontramos com muita facilidade aquilo que prende as pessoas dentro de suas denominações. E lá se tornam presas fáceis, porque muitos não conhecem a palavra, não têm acesso à palavra. Eu queria hoje estar aqui falando que o tripé que sustenta o sistema religioso seria o amor, salvação e paz. Mas não é isso. Ao olharmos para dentro destes lugares, não encontramos isto, amor, salvação e paz. Muito pelo contrário, encontramos o contrário. Abençoados, não há amor no sistema religioso. Não há amor nestas igrejas. Veja a Igreja Católica, por exemplo, a mais rica deste mundo. A Igreja Católica é mais rica do que muitos países, abençoados. Muitos países aí grandes, como Peru, África do Sul, Vietnã. E o que fazem com o dinheiro que tem? Retém tudo lá no Vaticano, tá lá, tá tudo lá. Abençoados, eles até fazem meia dúzia ali de obras caridosas e tal, mas em um todo poderiam se importar bem mais com isso. Eu acredito que resolveria a situação aí de muitos países pobres no mundo, se a Igreja Católica realmente doasse o seu dinheiro. Porque nós não queremos igrejas suntuosas. Nós não precisamos disso. O que queremos é uma palavra pura, simples e que nos ajude a viver. E isso poderia até ser falado debaixo de uma árvore. Não era assim que Jesus de Nazaré fazia? Jesus de Nazaré, por onde andava, vinha muitas pessoas ouvirem. E não era dentro de um templo. E ao olharmos para o sistema religioso, também não encontramos salvação. Muito pelo contrário, lá o inferno é bem mais real do que se possa imaginar. Lá, abençoados, pregam um Deus raivoso que está com raiva de ti por conta dos teus pecados. E lá você encontra um diabão te oferecendo um monte de pratos bons e você indo para o inferno com ele. E finalmente lá você também não encontra paz. Como ter paz com estes tipos de pensamentos? Lá, quando eu falo o tripé que sustenta a riqueza deles e o aprisionamento de mentes, lá é o inferno,
o diabo e o pecado. Estes sim lhe rendem dinheiro, autoritarismo sobre a vida dos incautos que ainda frequentam estes lugares. E hoje estamos atacando um destes pilares da religião, que é o pecado. E nós já vimos na primeira parte, se você não viu, eu estou deixando nas descrições aqui deste vídeo e no card aqui em cima. Vimos na primeira parte, através da carta de Paulo a Roma, como ele falou sobre o pecado, destruindo qualquer argumento que tente sustentar essa doutrina rica para o sistema e que empobrece ao que se submete a ela. Na segunda parte, da mesma maneira, está o link aí embaixo. Eu também vou deixar aqui em cima um card. Eu falei sobre a carta a Hebreus, a carta aos Hebreus, conhecida por nós como a aniquiladora do pecado e dos rudimentos deste mundo. Agora vamos partir para o terceiro confronto ao pecado e mostrarei provas irrefutáveis que falam sobre o fim do pecado. Hoje definiremos de uma vez por todas o que é pecado e mostraremos o seu fim. E a minha oração é esta: que esta tríade de mensagens sobre o pecado seja o começo da libertação de muitos filhos de Papai Deus em relação ao sistema, que é a grande rameira, e suas filhas que caiam por terra. E que o mundo experimente a alegria, a paz e o gozo do Espírito Santo no Evangelho da Graça, o Evangelho que livra o homem de si mesmo. E eu tenho ouvido muitos testemunhos que me deixam feliz em saber que vidas estão sendo restauradas pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Ativamos a mente de Cristo e anulamos os sofismas e altivezes que se levantam contra esse conhecimento, levando os cativos ao trono da graça, o governo de Deus. Caneta e papel na mão, para conferirmos o que é real, o espiritual, e derrubar o vil, o material, ou seja, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. E a partir de agora, a carne fica de fora nessa mensagem. Vamos então abrir a palavra em Romanos capítulo 5, verso 12, que diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Meus amados irmãos, minha família da fé, eleitos, predestinados, pedras vivas, bom perfume de Cristo, o texto que eu acabei de ler diz que o pecado entrou no mundo por um homem. E que homem é este? Adão. E esse verso também nos trouxe uma situação. Você poderia me dizer que situação é esta? Ele diz que entrou a morte, não é isso? Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E que morte é esta que o texto está querendo nos informar? A maioria das pessoas que estudam a palavra concordam que aqui se trata da morte carnal. Ou seja, depois que o homem pecou, o homem morreria. Aqui eles explicam que o homem foi criado para ser eterno, não é isso? Porque se o pecado entrou, consequentemente, a morte natural, então Deus criou o homem para ser eterno. Abençoados, isto não é verdade. E logo vamos desmentir essa teologia que nos ensinou desta maneira. Porque se o homem fosse criado para ser eterno, por que Deus plantaria uma árvore chamada de vida? A árvore da vida. E que diz que quem a comesse teria a vida eterna. Vamos ver onde está escrito isso, que desmente que a ideia de Deus era para criar um ser imortal na carne? Vamos lá. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: e plantou o Senhor Deus. Quem plantou? Quem plantou? O Senhor Deus. Um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Quem fez brotar? Deus. A grande pergunta é: foi para que o homem comesse ou não? Porque Deus plantou e fez brotar todo tipo de árvores lindas e boas para comer. Inclusive as árvores que ele disse para não comer. E a árvore da vida no meio
do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui. Deus plantou a árvore da vida. Mas qual foi a que o homem comeu? Foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. Logo, se Deus plantou uma árvore chamada de vida, que daria condição ao homem de ser imortal, então, no plano, entre aspas, original, não havia essa condição que a teologia ensina, concorda? De que o homem foi criado para ser eterno. Então, por que Deus plantou a árvore da vida no meio do jardim, se o homem, a princípio, era para ser eterno? Se o homem não foi criado para ser eterno, vou desmentir aqui agora, então, o que morreria no homem do verso de Romanos 5,12, que diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, que morte é esta? Abençoado, sabe o que morreu por causa do pecado? O espírito dos filhos de Deus que nasceria de Adão até a cruz. Estão pegando aí? Todos os filhos de Deus que habitou um corpo neste tempo nasceria com o espírito morto. Abençoado, só que ao falarmos sobre espírito morto é meio que complicado, né? Fica ininteligível. Então vamos falar que o espírito morto quer dizer espírito apagado, opacado, ok? E por que estes espíritos que nasceram antes da cruz estavam opacados? Por causa disto aqui. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separou os filhos de Deus de Deus. Por isso que você vai começar a entender daqui para frente, depois desta revelação, porque a lei, por exemplo, foi feita para a carne. Por quê? Porque o espírito dos filhos de Deus, nesta época, estavam mortos. Então, o que valia nesta época era o ministério da carne. Ou seja, faça, não faça, coma, não coma, vista, não vista, guarde os dias, as luas, os tempos, ou seja, tudo o que se refere a este mundo. E é justamente aqui, já perceberam, que o sistema religioso parou. E lá eles pregam que tudo é para a carne. Jejum, batismo, ceia, vigílias, tudo é para a carne. Se o irmão compra um carro novo, é um prato cheio para essas ratazanas do sistema. O que eles fazem? Colocam o irmão lá em cima do altar e diz: irmão, conta o que você fez para comprar esse carro. E aí o abençoado, ao invés de falar do preço que ele está pagando para comprar um carro, as coisas que ele tem feito, os esforços que ele está fazendo, às vezes ficar sem almoçar na rua, tudo isso para juntar dinheiro, apagar as luzes, enfim, só Deus sabe o preço que ele está pagando. Porque tudo que nós fazemos nesta vida, temos que pagar um preço. Abençoado do céu só cai raio e água. Então, o abençoado fala que é porque ele não faltava um culto. Aí ele diz: olha, pastor, eu fiz todas as campanhas da igreja. Era dizimista fiel. Enfim, ele vai falar tudo para enaltecer a denominação, menos falar o que deve. Por quê? Porque lá eles se tratam assim, porque estão no ministério da carne. Abençoados, qualquer coisa referente a este mundo é do ministério da carne. Trabalhar, descansar, se vestir, despir, dinheiro, falta de dinheiro, arrebatamento, ceia, volta de Cristo. Isso é uma coisa relacionada à carne. Se ficares preocupados com isso, não reinarás em vida. E nem conhecerá o governo de Deus para a sua vida, que está no seu espírito. Abençoados, quem é espiritual, vamos lá, até fica preocupado, né? Porque as coisas desta vida são muito fortes. Nós vivemos aqui e dependemos das coisas daqui. Mas quando ele, naquele momento de preocupação, lembra-se de onde ele é, aí parece que ligamos um clique, né? E dizemos: opa, peraí, estou muito preocupado. Tudo está bem. Não é assim que funciona? Pelo menos teria que ser assim, né? Por essa razão, devemos sim nos preocupar com as coisas desta vida. Mas ao ponto de perdermos o sono, abençoados, aí não, né? Precisamos nos lembrar que temos este clique. Este clique, ele resolve o problema. Ele faz, ó. Opa, tudo está bem. Abençoados, e se você não encontrou este clique ainda, ouçam as mensagens da graça, para que te fortaleças e encontre esse clique. Abençoados, então vamos voltar aqui ao pecado, a questão pecado. Nós descobrimos que o pecado nos roubou a comunhão com Deus e, consequentemente, fomos afastados dele. O espírito dentro do Filho de Deus morre, ou fica apagado, opacado, como queiram.
E isso é importante que você saiba. E este pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Agora, abençoados, vamos fazer uma outra pergunta para começar a dimensionar essa mensagem para outro lado. O que é pecado? Outro dia mesmo eu estava assistindo alguns pastores aí em debate, e quando o apresentador apresentou essa pergunta, né, o que é o pecado, eu ouvi, abençoado, as coisas mais loucas do mundo. Uns diziam que pecado era uma coisa, outro complementava, tem mais isso, e outro aplaudia. Eles não chegaram ao que de fato é pecado, biblicamente falando. Abençoado, pecado da Bíblia, e não estou falando do pecado que a sua denominação fala, porque cada uma tem uma cartilha do que pode e do que não pode. Abençoado, e se desobedecer essas cartilhas destes homens, você não está em pecado. Mas lá eles falam que você está. Só que isso não é pecado bíblico. Abençoado, pecado bíblico é errar o alvo. E que alvo é esse? O alvo da Assembleia de Deus? O pastor lá fala que tem que ser assim? Ou da metodista? Ou da presbiteriana? Ou da católica? Ou quem sabe da Nova Vida ou da Universal? Afinal, que alvo é este? Porque hoje em dia os alvos estão aí. Abençoados, o alvo é tudo aquilo que Deus falou ou deixou escrito como ordenanças. Então, a partir de hoje, quando lhe perguntarem o que é pecado, diga que é desobedecer tudo aquilo que Deus falou. E neste caso, dentro da palavra. Senão você vai dizer que seu pastor tem ordens de Deus para criar lei. E não tem. Ou seja, aquilo que está escrito. Pecado é errar o alvo daquilo que Deus escreveu. Deus falou, por exemplo, e está escrito, para o homem não comer daquelas árvores, que tão vistosas e boas. Deus não falou isso? Sim, Deus falou. E o que fez o homem? Foi lá e comeu, desobedeceu. E o que aconteceu depois dessa desobediência? Acabei de ler que o espírito dos filhos de Deus foram mortos. E essa foi a maior consequência da desobediência. E depois, Deus distribuiu ali o que iria acontecer, né? O homem ia trabalhar, né? Do seu suor, do seu rosto e tal. A mulher teria dor no parto. A cobrinha rastejaria. E eles foram expulsos do paraíso, lá do Jardim do Éden. Então, a partir dali, o homem caminhou pela terra sem lenço e sem documento. E diz que o pecado estava no mundo. Porém, nesta época, não havia como imputar pecado ao homem. Vou repetir. Nesta época, quando o homem foi expulso do paraíso, não havia como imputar pecado ao homem. Sabe por quê? Sabe por que não poderia condenar o homem que viveu nesta terra de Adão até Moisés? Porque nada havia sido escrito até então sobre o que Deus gosta e o que Deus não gosta. André, então prova isso. Vamos lá. Romanos capítulo 5, a partir do verso 13, que diz: porque até a lei, estava o pecado no mundo. Concordam? O homem, quando foi expulso do paraíso, e até a lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado, não é atribuído, não havendo lei. E havia lei? De Adão até Moisés? Não. Está aí a prova que pecado é transgredir lei. Ou seja, tudo o que o seu pastor ou líder religioso falou até o dia de hoje sobre pecado está errado. Sabe aquela veste que você sempre teve vontade de usar e não usou, porque se usasse, na sua cabeça seria pecado? Não é. Sabe aquele palavrão que você xingou porque deu uma topada no dedão do pé e isso dói igual uma desgrama? E daí você não aguentou e xingou e chorou e chorou e chorou, achando que estava no inferno porque havia pecado? Isso não é pecado. Sabe aquele sinal que você avançou e não façam isso, por favor? E que você chorou, pensou em sair da igreja? Tudo por causa disto, porque não se via santo igual ao seu pastor? E até que não seria uma má ideia se você saísse, mas porque você pensou que pecou, que era pecado, mas isso não é pecado. Sabe aquela Coca-Cola que você não tomou? Aquela marca de roupa que você não usou? Aquele salão que tem um símbolo que te falaram que é do mal e você não foi lá, mas lá é onde faz os mais lindos cortes de cabelo? E você não foi? Sabe essas coisas que trazem má consciência e te falaram que é pecado e não é? Hoje você está sendo liberto disto. Então, pecado segundo o conceito bíblico é desobedecer a tudo que Deus falou e tem que estar escrito. Aonde? Na Bíblia. Se você desobedecer, isso é pecado.
Desobedecer à lei de Moisés que Deus mesmo escreveu com seus dedos é pecado. E Paulo nos fala sobre isso, olha, Romanos 7,7 que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se ela não dissesse não cobiçarás. Olha aí, o que Paulo está nos dizendo. E se seguirmos nesse mesmo entendimento no verso 8, Paulo nos dá mais uma prova irrefutável sobre o fim do pecado. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Olha aí. Então, nesta época, entre Adão até o levantamento da lei e Moisés, o pecado estava morto, porque não havia lei. Entenderam? Está morto o pecado. O que é um morto, abençoado? Morto não fala, não pensa, não acusa. Olha aí o pecado, abençoado. Sem lei está morto, hein? Por quê? Porque pecado é transgressão de lei. E neste caso, não havia nada escrito, até a lei de Moisés. Abençoado, se você desobedecer às leis brasileiras, e não façam isto, você não está pecando. Você está sendo passivo de condenação. E que condenação é esta aplicada pela justiça brasileira? É mandar as pessoas ao inferno? Claro que não, ela vai para a prisão pagar o que ela deve. Alguns países matam, né? E o pecado estava no mundo de Adão até Moisés, morto. E depois de Moisés, o que acontece com o pecado? Ganhou vida, ganhou força. Romanos 7,8 diz lá, ó, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque ele dizia não cobiçarás. Então, a partir daquele momento, eu descobri que a minha carne era débil e eu fazia aquilo ali. Ganhou força, eu entrei em condenação. Então, a partir daquele momento, houve condenação para todo mundo. A lei dizia, não matarás e o homem mata. A lei dizia, não terás outro Deus além dele. E o que fazia o povo de Israel? Levava outros deuses. E Deus não estava feliz com essa situação. Deus não estava feliz com essa condição de seus filhos, que nada podiam fazer, porque tinham que cumprir através da lei, e a lei somente os condenava. Por quê? Porque a carne foi vendida ao pecado, através de Adão. E abençoados, os sacrifícios da lei não aperfeiçoavam em nada, muito pelo contrário, trazia mais condenação. Deus não estava satisfeito com essa situação. Isaías 1,11 diz, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, que serve? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue dos bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Olha o que Deus está dizendo. Depois, abençoados, leiam todo o capítulo 1 de Isaías. Tudo o que hoje a religião faz. E Deus se sente enojado, até das mãos levantadas. Está lá escrito, que coisa, né? Ainda bem que nós fomos livres do sistema religioso, abençoados. Então lá em Zacarias, Deus nos fala assim, ó, Zacarias 3,9. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos exércitos. E removerei o pecado desta terra num único dia. E em um só dia. Abençoados, este dia chegou ou não chegou? Vamos então a uma prova? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a profecia começa a se cumprir, e naquela cruz, todos os pecados estavam ali para serem pagos com preço de sangue, porque somente o sangue pode tirar o pecado. João capítulo 19, versículo 30, nos diz, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E ele, abençoados, paga o preço. E depois, lá na frente, ele levanta ao apóstolo Paulo para nos informar o que houve depois da cruz. Por isso que eu sempre falo que a Bíblia
sem as cartas de Paulo não serve para nós. A Bíblia sem Apocalipse serve para nós, tem Paulo. A Bíblia sem as epístolas de Pedro serve para nós, porque tem o apóstolo Paulo. A Bíblia sem Salmos serve para nós, porque tem o apóstolo Paulo. E lá Paulo começa a nos informar que Deus voltou a ter comunhão com seus filhos. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. E importa, para que se tenha comunhão com Deus, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas como fazer isto, se a lei matou o nosso espírito? Então, na lei, Deus não tinha comunhão com seus filhos, ok? Na lei, o espírito estava morto. E isso só foi possível pelo sacrifício de Cristo na cruz. Porque ali na cruz, ele matou o pecado e na sua ressurreição, ressuscitamos com ele. E ele ainda matou a carne. Olha só, Efésios 2,6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você sabe onde você está hoje? Lugares celestiais. Aonde, André? Onde eu moro? Em São João de Meriti? Não, abençoado. Na sua mente. Por isso que você tem que produzir limpa consciência. Porque o lugar celestial que você está sentado em Cristo Jesus é o trono da graça. E nós ressuscitamos em quê? No espírito. E agora a carne está morta. E o que fazes o sistema revivendo o pecado? Na verdade, eles estão cuspindo no rosto de Cristo ressuscitado. Veja o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, lá quando ele expirou na cruz, veio a graça a todos os homens para a justificação de vida. Abençoados, o sistema não se sujeitou à lei de Deus, nem o sistema e nem Israel. Veja o que Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3, que diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E que salvação é esta que Paulo está falando? Da salvação que o Evangelho nos proporciona, que é de nos livrar de nós mesmos. Por isso que lá no sistema e lá em Israel, estão unidos. Ministério da carne. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Agora, para finalizar e colocarmos uma pedra de uma vez por todas neste assunto, vamos ler Romanos 5,13 de novo, que diz: Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é atribuído, imputado, não havendo lei. Abençoado, se a lei era a única maneira de nos condenar e de nos separar de Deus, o verso diz que o pecado não pode ser atribuído, não havendo lei. E você em graça é um bem-aventurado. Sabe por quê? Porque você sabe disto aqui, Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8, que diz: Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas e cujos pecados são apagados. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por isso que em graça você sabe disso. Abençoados, hoje é dia de festa para nós. Por isso que não entramos em condenação, conforme diz Romanos 8:1. E Cristo manda Paulo escrever algo que iria mudar toda a concepção de pecado. Escreve aí, Paulo. Então Paulo deveria falar assim: mas Senhor, se eu escrever isto aqui, eu posso ter problemas com os seus discípulos que pregam pecado e estão na lei. Mas escreve, Paulo, quem manda sou eu. E Paulo escreve, e glória a Deus por isso, né? Romanos capítulo 10, versículo 4 ao 5, que diz: Porque o fim da lei, alô, você está aí? Porque o fim da lei, você está aí, abençoado? Sem lei é impossível imputar pecado. Porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Você crê? Então isso foi imputado como justiça. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Olha aí, Paulo ainda fala assim: olha, se você está guardando a lei, você vai ter que viver por elas. E se você errar uma, será culpada de todos. Então, a partir de hoje, seus olhos estão aclarados. E eu sei que o sistema se levantará e te mostrará algumas passagens, inclusive em Paulo, em que Paulo fala sobre pecado. Abençoado, e vamos mostrar para vocês quais são essas passagens em que eles vão usar. E eu vou dar para vocês defesas para que você possa também combater o bom combate, principalmente quando eles falarem sobre pecado. Mas isso só vai ser lá na Graça Pura, no aplicativo da Graça Pura. Essa semana, na Rádio Graça Pura, eu vou apresentar essa mensagem para vocês, o que eles vão te mostrar e como será a sua defesa mediante o que eles vão querer passar para vocês. Mas somente na Rádio Graça Pura. Se você não baixou o aplicativo, baixe hoje mesmo para ter acesso aos argumentos que eu vou dar para vocês se defenderem disso. Mais uma vez, o nosso aplicativo, o link está aí abaixo nas descrições deste vídeo. Então, aprendemos que o pecado está morto sem a lei, conforme diz o apóstolo Paulo. E o fim da lei é Cristo para sua justiça. Então, abençoados, a limpa consciência tem que estar aí. Nós estamos vivendo sem pecados. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que têm curtido, que têm compartilhado, que têm se inscrito em nosso canal e por acreditar nestas palavras. Palavras limpas, porque na Graça Pura não temos interesse em formar ministérios por este Brasil, porque acredito que seria um gasto a mais sustentar tudo isso. E se podemos fazer desta maneira, vamos continuar. Respeito a todos que se reúnem, a todos que têm ministério e que receberam de Deus essa incumbência de estar formando ministérios aí pelo Brasil, ok? Daí é com cada um. A maneira que você tem para ajudar a Graça Pura é divulgar esta palavra. E mais na frente estaremos oferecendo aos abençoados estas mensagens em livros que poderão ser adquiridos por todos, ok? Porque essa é a graça, a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, o trono da graça, o governo de Deus que governa em espírito e põe em nós a limpa consciência sobre o fim do pecado. E o apostolado é essa palavra linda de conforto e que guiará nossas decisões com sabedoria e sem condenação. E que a palavra corra! Descontamine-se. Graça Pura.